Meu filho gritou: "Paga ou sai da casa." Eu fiz minha escolha. As palavras dele ficaram no ar, pesadas como pedras, dentro da pequena sala que eu mesma ajudei a construir. Olhei para o rosto do meu filho, um homem feito, e não reconheci a criança que criei. Vi apenas a ganância nos seus olhos, uma frieza que gelou minha alma. Ele queria o dinheiro que eu não tinha, ou a casa que era tudo o que eu possuía. Naquele instante, o amor amargo que eu sentia por ele se transformou em outra coisa, algo duro e afiado como vidro quebrado. O ar ficou denso, carregado com o cheiro de madeira antiga do fogão e de anos de esperanças perdidas. Eu não chorei, não gritei de volta, apenas respirei fundo, senti o chão firme sob os meus pés e, em silêncio, decidi que ele não iria me destruir. Ele não iria apagar a minha história. A minha escolha não foi entre pagar ou sair. A minha escolha foi lutar. Meu filho me expulsou da casa que construí. Se a força que encontrei dentro de mim te emocionou, inscreva-se e deixe seu like para seguir meu relato. A casa não era apenas um teto sobre a minha cabeça. Cada tábua do assoalho rangia com as lembranças dos seus primeiros passos. As paredes amareladas guardavam o eco das histórias que eu contava para ele dormir. O pequeno jardim nos fundos, com minhas roseiras teimosas, foi onde enterrei nosso primeiro cachorro. Vender aquele lugar ou ser expulsa dele seria como permitir que ele pegasse minha vida inteira e a jogasse no lixo. Todos os meus sacrifícios, as noites em que costurei até meus dedos doerem para que ele tivesse sapatos novos, os bolos simples que eu vendia para pagar seus livros da escola, tudo isso estava impregnado naquela casa. Ele não estava pedindo um imóvel, estava tentando arrancar de mim a prova de que minha vida valeu a pena. E isso eu não podia permitir. A dor da traição era profunda, mas por baixo dela, uma raiva fria começou a crescer, me dando uma força que eu não sentia há anos. Com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, eu o encarei e disse com a voz firme: "Está bem, você tem razão. Eu estou velha demais para cuidar de tudo isso. Vou arrumar minhas coisas." Meu filho me olhou desconfiado por um segundo, esperando uma briga, um escândalo. Quando viu que eu falava sério, um sorriso vitorioso apareceu no seu rosto. Ele não disse mais nada, apenas se virou e saiu, batendo a porta com a força de quem acaba de conquistar o mundo. Ele pensou que tinha vencido. Mal sabia ele que a verdadeira batalha estava apenas começando. Naquela noite, não dormi. A luz fraca da lâmpada da cozinha iluminava meu rosto enquanto eu planejava cada passo. A vingança, para mim, não seria um ato de raiva explosiva. Seria uma obra de arte, construída com paciência, detalhe por detalhe, usando as mesmas ferramentas que usei para construir minha vida, minhas mãos e minha teimosia. Na manhã seguinte, em vez de empacotar minhas roupas em caixas, fui até o velho baú de madeira que ficava no pé da minha cama. Abri a tampa pesada e o cheiro de guardado encheu o quarto. Lá dentro, debaixo de algumas colchas antigas, estava uma pasta de documentos. Eram papéis que eu não olhava há décadas. A escritura original do terreno, os recibos de cada saco de cimento, cada telha e, o mais importante, um acordo particular que fiz com meu falecido marido, registrado em cartório muitos anos atrás. Lembrei do dia em que assinamos aquele papel. Meu marido, José, sempre foi um homem desconfiado. Ele temia que, se algo acontecesse com ele, eu ficasse desprotegida. O documento era simples, mas claro. A casa seria minha até o dia da minha morte, e só depois passaria para nosso filho com uma condição: que ele cuidasse de mim em minha velhice. Se essa condição fosse quebrada, ele perderia o direito a tudo. Passei os dedos pelo papel amarelado. Era a minha arma. Meu filho, em sua pressa e arrogância, nunca se preocupou com a papelada. Para ele, a casa era apenas um bem, um valor em dinheiro esperando para ser sacado. Ele não conhecia a história por trás das paredes. No dia seguinte, procurei um jovem advogado na cidade, um rapaz chamado Daniel. Ele trabalhava em um escritório pequeno, acima de uma loja de pães. Expliquei minha situação com calma, mostrando a ele todos os documentos. Daniel leu tudo com atenção, seus olhos passando de uma linha para outra. Ao terminar, ele me olhou e disse: "Senhora Vanessa, este documento é perfeitamente legal. Seu filho não pode forçá-la a sair. Na verdade, ele tem a obrigação legal de garantir seu bem-estar nesta casa. Se ele tentar vendê-la, podemos impedi-lo imediatamente." Senti um alívio imenso, mas meu plano ia além de apenas me defender. Eu queria que ele sentisse na pele o que era perder tudo. Pedi a Daniel que preparasse uma notificação oficial, mas que ainda não a enviasse. Eu precisava do momento certo. Voltei para casa e comecei a encenar minha partida. Coloquei algumas caixas vazias na sala. Dobrei roupas velhas e as coloquei dentro delas. Quando meu filho aparecia para me apressar, eu suspirava e dizia que estava fazendo o meu melhor, que era difícil encaixotar
encaixotar uma vida inteira. Ele ficava impaciente, mas via as caixas e acreditava que sua vitória estava próxima. Chegou até a trazer um homem para avaliar a casa, um tal de Sr. Roberto. Eu os recebi com um sorriso triste, ofereci café e deixei que andassem por todos os cômodos, medindo e anotando. Por dentro, meu coração batia forte, uma mistura de medo e expectativa. Eu estava tecendo minha teia e meu filho estava andando direto para o centro dela, cego pela própria cobiça. A oportunidade perfeita surgiu uma semana depois. Meu filho me ligou, a voz cheia de entusiasmo. Ele havia encontrado um comprador. Eles viriam no sábado para fechar o negócio. Ele me disse para ter certeza de que a casa estivesse limpa e que eu já tivesse um lugar para ir. Encontrei um quarto para você numa pensão no centro. Ele disse como se estivesse me fazendo um grande favor. É pequena, mas vai servir. Desliguei o telefone e senti o gosto amargo na boca. Uma pensão. Era esse o destino que ele havia planejado para mim. Naquele momento, qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre meu plano desapareceu. Ele não merecia minha compaixão. Liguei para Daniel e disse: está na hora. No sábado, a casa estava impecável. Eu até coloquei flores frescas num vaso sobre a mesa da cozinha. Vesti meu melhor vestido e esperei. Meu filho chegou com o casal de compradores, um homem e uma mulher de aparência rica. Ele me apresentou como a antiga moradora e começou a mostrar a casa com orgulho, como se cada tijolo tivesse sido colocado por ele. Deixei que ele fizesse seu teatro. Quando estavam na sala, discutindo os valores finais, a campainha tocou. Meu filho, irritado com a interrupção, foi atender. Na porta estava Daniel, o advogado, segurando uma pasta. Ao lado dele, um oficial de justiça. O que é isso? Meu filho perguntou, a voz já mudando. Daniel entrou na sala com uma calma profissional e se dirigiu a todos. Boa tarde, meu nome é Daniel. Sou o advogado da senhora Vanessa, a proprietária legal e única desta residência. O ar na sala ficou pesado. O casal de compradores olhou de mim para meu filho, confusos. Meu filho ficou pálido. Isso é um absurdo. Ela vai sair. Nós temos um acordo. Ele gaguejou. Daniel então tirou uma cópia do documento do meu falecido marido de sua pasta. De acordo com este documento legal, ele começou a explicar. A posse vitalícia desta casa pertence à senhora Vanessa. A propriedade só será transferida ao herdeiro após seu falecimento e sob a condição de que ele tenha provido cuidado e amparo a ela. A tentativa de expulsá-la e vender o imóvel quebra permanentemente essa cláusula. Isso significa que seu filho não apenas não pode vender a casa, como também acaba de perder todo o direito futuro sobre ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do meu filho passou do branco para o vermelho de pura raiva. Os compradores se levantaram, pediram desculpas e saíram apressadamente, não querendo fazer parte de uma briga de família. Quando ficamos a sós, meu filho se virou para mim, os olhos queimando de ódio. "O que você fez?" ele gritou, a voz rouca. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo dele. Fiquei de pé e o encarei. "Eu fiz o que você me obrigou a fazer. Você queria a casa? Você queria se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho? Você plantou ganância e agora está colhendo o nada. Esta casa que você tanto desprezou nunca será sua." Ele avançou na minha direção, mas o oficial de justiça deu um passo à frente e ele parou. Ele estava derrotado, humilhado e o pior de tudo, ele sabia que a culpa era inteiramente sua. Ele me olhou uma última vez, não com raiva, mas com um vazio terrível e saiu da minha casa, da casa que nunca mais seria dele. Naquela noite, o silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Era o som da paz, uma paz amarga, conquistada com dor, mas era minha. Eu estava em casa. As portas se fecharam e pela primeira vez em anos, o ar dentro da minha casa pareceu mais leve. A ausência dele era um alívio físico, como tirar um sapato apertado depois de um longo dia. Eu andei pela sala, tocando nos móveis antigos, sentindo a textura da madeira gasta sob meus dedos. Não havia alegria na minha vitória, apenas uma profunda e cansada certeza de que eu tinha feito o que era preciso. A paz que senti não era doce, tinha o gosto amargo da perda, porque para salvar a mim mesma, eu tive que destruir a última ponte que me ligava ao menino que um dia eu amei. Naquela noite, preparei uma sopa simples, com legumes da minha horta. O cheiro encheu a cozinha, um aroma de normalidade em um dia que foi tudo, menos normal. Comi em silêncio na minha mesa de sempre, e olhei para a cadeira vazia à minha frente, a cadeira onde ele se sentou tantas vezes, primeiro como uma criança com os pés balançando, depois como um homem exigindo o que
não era seu. Decidi que, na manhã seguinte, eu moveria aquela cadeira para outro canto. Era hora de mudar a paisagem da minha própria vida. Os dias que se seguiram foram de uma quietude estranha. Eu me pegava esperando o som da chave dele na porta, ou sua voz impaciente me chamando, mas tudo o que ouvia era o canto dos pássaros no jardim e o ranger do assoalho. Aos poucos, meu corpo e minha alma começaram a relaxar. Eu voltei a cuidar das minhas roseiras com mais atenção, a conversar com as vizinhas por cima da cerca, a ler meus livros antigos até tarde da noite sem medo de ser interrompida. Cerca de 2 semanas depois, Daniel, o jovem advogado, bateu à minha porta. Ele não veio por negócios, apenas para saber como eu estava. Ofereci a ele um copo de água fresca e sentamos na varanda. Ele me disse que não houve mais nenhuma movimentação legal por parte do meu filho e que, legalmente, a questão estava encerrada. A casa era minha, sem nenhuma dúvida. Olhei para o rosto honesto daquele rapaz e senti uma gratidão imensa. Ele não me via como uma velhinha indefesa. Ele via minha força e me ajudou a usá-la. Uma tarde, minha vizinha Sônia, uma senhora viúva como eu, me chamou no portão. Ela tinha um pedaço de torta nas mãos e uma expressão preocupada no rosto. Vanessa, eu não queria te incomodar, mas preciso te contar uma coisa. Ela disse em voz baixa. Eu vi seu filho no centro da cidade. Ele não parecia bem. Estava discutindo com uns homens de aparência ruim, perto da estação. Parecia que ele devia dinheiro a eles. Meu coração deu um pulo surdo no peito. Era uma sensação estranha, uma mistura de medo e indiferença. A mãe dentro de mim se preocupou por um instante, mas a mulher que ele tentou destruir sabia que aquilo era apenas a consequência das escolhas dele. Agradeci a Sônia pela torta e pela informação, mas disse a ela para não se preocupar comigo. Eu tinha feito a minha escolha e ele a dele. Agora, cada um de nós tinha que viver com o resultado. A semente da ganância que ele plantou estava dando seus frutos amargos, e eu não iria colhê-los por ele. Eu sabia que ele voltaria. Era inevitável. Aquele tipo de desespero sempre busca o caminho mais fácil, o lugar onde um dia houve amor e fraqueza, e ele voltou. Numa noite chuvosa, ouvi batidas na porta. Não eram as batidas fortes e arrogantes de antes, mas batidas hesitantes, quase fracas. Abri a porta e o vi ali, encharcado pela chuva, com o rosto pálido e os olhos fundos. Ele parecia anos mais velho. Não havia raiva nele, apenas um cansaço profundo e um medo que ele não conseguia esconder. Ele não tentou entrar, apenas ficou parado na soleira, com a chuva escorrendo pelo seu cabelo. Mãe, ele disse, e a palavra soou estranha, enferrujada. Eu preciso de ajuda. Eu cometi um erro terrível. Ele me contou a história que eu já esperava ouvir. Os compradores que ele trouxe não eram um casal rico qualquer. O homem era um agiota, alguém a quem ele devia uma grande quantia. A venda da casa era a única forma de pagar a dívida. Com o negócio desfeito, a dívida dobrou e os juros estavam sufocando-o. Eles o estavam ameaçando. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas que pela primeira vez eu acreditei serem reais. Mas não eram lágrimas de arrependimento pelo que fez comigo. Eram lágrimas de autopiedade, de medo pelo próprio destino. Por favor, mãe, me ajuda. Vende a casa. A gente pode recomeçar em outro lugar. Eu juro que vou cuidar de você. As palavras dele ecoaram na noite chuvosa, mas não encontraram mais nenhum lugar macio em meu coração para pousar. Todo o amor que eu sentia havia se transformado em uma cicatriz dura. Eu o olhei, não como meu filho, mas como um homem que tinha feito suas apostas e perdido todas elas. A vingança que eu planejei não era para vê-lo sofrer assim, mas para proteger a minha dignidade. E agora, a maior proteção era manter a distância que ele mesmo criou entre nós. Ele não estava pedindo ajuda, estava pedindo que eu me incendiasse para mantê-lo aquecido. E eu não faria isso. Não mais. Respirei fundo, o cheiro de terra molhada enchendo meus pulmões. Não, eu disse, e minha voz saiu firme, sem tremor. Esta casa não está à venda. Nunca esteve. Os problemas que você tem agora são seus. Você os criou quando escolheu a ganância em vez da sua família. Você me deu 2 opções: pagar ou sair. Eu escolhi lutar. Agora, a vida está te dando as suas opções. Aprenda a lutar por si mesmo, da maneira certa. Ele me olhou, incrédulo, como se não pudesse acreditar que a fonte que ele sempre explorou havia finalmente secado. O desespero em seu rosto se transformou em um vazio. Ele entendeu. Ele finalmente entendeu que tinha quebrado algo para sempre. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e caminhou para a escuridão da chuva, desaparecendo na noite. Fechei a porta e a tranquei. Não senti tristeza, nem alegria. Senti apenas o fim de uma longa e dolorosa história. Naquela noite, o silêncio em minha casa era finalmente o som da verdadeira paz. Uma paz conquistada, limpa e inteiramente minha. Eu estava em casa e pela primeira vez
Estava verdadeiramente livre. Meses se passaram. O outono chegou, pintando as folhas das poucas árvores da rua com tons de amarelo e vermelho. O ar ficou mais frio, e eu voltei a acender o fogão a lenha não apenas para cozinhar, mas para aquecer a casa e a alma. A ausência do meu filho se tornou parte da rotina, um espaço vazio que eu aprendi a contornar. Eu não sentia mais a dor aguda da traição, apenas uma cicatriz antiga que às vezes coçava quando o tempo esfriava. Minha vida se acalmou, encontrando um ritmo lento e previsível. Eu cuidava do meu jardim, lia meus livros e, nas tardes de sol, sentava na varanda com Sônia, minha vizinha. Falávamos de coisas simples, o preço dos legumes, o tempo que não se decidia, as pequenas dores da idade. Eram conversas que não curavam as feridas profundas, mas eram como um curativo limpo sobre elas, protegendo do mundo. Um dia, Daniel, o jovem advogado, apareceu sem avisar. Ele trazia uma pequena cesta com pães frescos da loja debaixo do seu escritório. Seu rosto, geralmente tão calmo e profissional, carregava uma sombra de preocupação. Eu o convidei para entrar e servi um café. Sentamos na cozinha, e o cheiro de café passado na hora se misturou ao aroma dos pães. Senhora Vanessa, eu vim como amigo hoje, não como seu advogado. Ele começou com a voz baixa. Tenho ouvido algumas coisas na cidade, coisas sobre seu filho. Meu coração, que andava tão quieto, deu um baque surdo. Ele continuou. Parece que os homens com quem ele se envolveu são mais perigosos do que imaginávamos. Não são apenas agiotas comuns. Eles têm uma reputação ruim de usar a violência para conseguir o que querem. E o nome deles tem sido associado ao desaparecimento de algumas pessoas. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Um medo que não era por meu filho, mas por mim. O medo de que a sujeira dele pudesse respingar na minha porta limpa. Daniel pareceu ler meus pensamentos. Eles sabem que ele não tem dinheiro e sabem da casa. Pessoas como eles não esquecem uma dívida. Eles podem vir até aqui achando que a senhora tem como pagar ou que podem pressioná-la de alguma forma. Eu só quero que a senhora fique atenta. Não abra a porta para estranhos. Mantenha as janelas trancadas à noite. Agradeci a ele pelo aviso e pela gentileza. Quando ele se foi, a paz que eu havia construído com tanto esforço pareceu de repente frágil como uma vidraça. A casa, meu refúgio, de repente se tornou uma fortaleza que precisava ser defendida. A guerra que eu pensei ter vencido não havia acabado. Ela apenas tinha mudado de inimigo. A espera foi a pior parte. Cada carro que parava na rua, cada sombra que passava pela janela, me deixava em alerta. Eu dormia pouco, acordando com o menor dos ruídos. Uma semana depois do aviso de Daniel, eles vieram. Era um fim de tarde, a luz do sol já fraca, quase se entregando à noite. A campainha tocou, não de forma agressiva, mas com uma firmeza que era quase um comando. Olhei pelo olho mágico e vi um homem de terno bem cortado, com o cabelo penteado para trás e um sorriso que não chegava aos olhos. Ele não parecia um bandido de filme, parecia um empresário, o que o tornava ainda mais assustador. Ao lado dele, um outro homem, maior, com o rosto fechado, observava a rua. Meu instinto me gritou para não abrir. Fiquei em silêncio, imóvel, esperando que eles fossem embora. O homem de terno falou, a voz atravessando a madeira da porta como se eu estivesse ao seu lado. Senhora Vanessa, eu sei que está aí. Meu nome é Ricardo. Eu só quero conversar. Seu filho me deve uma quantia considerável. Ele me ofereceu esta casa como garantia. Foi um acordo de cavalheiros. A palavra cavalheiros soou como um insulto. Eu sei que o negócio não deu certo, mas a dívida permanece. Eu sou um homem razoável. Não quero problemas. Só quero o que é meu. Podemos resolver isso de uma forma simples. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de ameaças não ditas. Eu não respondi. Fiquei parada, o coração batendo na garganta. Depois de longos minutos, ouvi seus passos se afastando. Corri para a janela da sala e os vi entrar em um carro escuro e caro. Antes de entrar, Ricardo olhou diretamente para a minha janela. E mesmo à distância, eu sentia a frieza do seu olhar. Ele sabia que eu estava ali, e ele voltaria. Naquela noite, o medo era uma presença física dentro da casa. Eu andava de um cômodo para o outro, verificando as trancas, sentindo-me uma prisioneira no meu próprio lar. A paz havia sido roubada de mim mais uma vez. Senti uma raiva imensa crescer dentro do peito. Raiva do meu filho, por ter trazido essa desgraça para minha vida. E raiva daqueles homens, por acharem que podiam me intimidar. Eu não tinha lutado tanto para perder tudo para um estranho ganancioso. No meio da madrugada, quando eu estava sentada na cozinha, olhando para a escuridão lá fora, ouvi um barulho suave na porta dos fundos. Meu corpo gelou. Fiquei paralisada
paralisada, esperando o som de uma janela quebrando ou da porta sendo forçada. Em vez disso, vi um pequeno pedaço de papel dobrado sendo empurrado por debaixo da porta. Esperei por um tempo que pareceu uma eternidade, até ter certeza de que quem quer que estivesse lá fora já tinha ido embora. Com as mãos trêmulas, peguei o papel. A caligrafia era apressada, quase ilegível, mas eu a reconheci. Era do meu filho. Havia apenas uma frase, rabiscada com uma caneta fraca. Não pague, não venda, ele não vai parar. Fuja. Aquelas palavras me atingiram de uma forma inesperada. Não era um pedido de desculpas. Não era um pedido de ajuda, era um aviso, um último e desesperado ato de um filho tentando, talvez pela primeira vez em muito tempo, proteger sua mãe, em vez de explorá-la. Ele sabia que tipo de monstro havia soltado e estava me dizendo para salvar a mim mesma. Naquele momento, a raiva que eu sentia dele se misturou com uma tristeza profunda. Ele tinha se perdido completamente, mas em algum lugar, bem no fundo, o menino que eu criei ainda existia. Aquele bilhete mudou tudo. Não era mais sobre medo, era sobre estratégia. Na manhã seguinte, liguei para Daniel e contei tudo, sobre a visita de Ricardo e sobre o bilhete. Ele me ouviu com atenção e disse: Senhora, Vanessa, isso é uma ameaça clara. Isso se tornou um caso de polícia. Fique em casa e não saia por nada. Estou indo para a delegacia agora mesmo. As horas seguintes foram tensas. Eu via o mundo através das minhas janelas, mas não fazia parte dele. No início da tarde, vi não um, mas 2 carros da polícia parando em frente à minha casa. Daniel chegou com eles. 2 policiais entraram e conversaram comigo. Mostrei a eles o bilhete. Eles me fizeram perguntas, anotaram tudo e me garantiram que fariam patrulhas regulares na minha rua. A presença deles trouxe uma sensação de segurança, mas eu sabia que a raiz do problema ainda não havia sido arrancada. Minha escolha foi lutar contra meu filho pela casa que é tudo o que possuo. O que você faria no meu lugar? Comente o que está achando e compartilhe meu relato com quem entende de sacrifícios. A solução veio de uma forma que eu nunca poderia imaginar. 3 dias depois, Sônia me chamou no portão com o rosto pálido. Ela segurava o jornal do dia. Vanessa, você precisa ver isso, ela disse com a voz falhando. Na primeira página, havia uma foto de Ricardo, o homem que esteve na minha porta. A manchete dizia: empresário procurado por extorsão e outros crimes é encontrado. A notícia contava que ele havia sido pego, mas o que me fez sentar foi o parágrafo final. Dizia que a polícia chegou até ele através de uma denúncia anônima, que deu a localização exata de um de seus esconderijos. A denúncia, segundo a matéria, partiu de alguém de dentro da sua própria organização, provavelmente em troca de proteção ou um acordo. Eu não precisava de provas. Eu sabia, no fundo da minha alma, quem tinha feito aquela ligação. Meu filho tinha feito sua escolha final. Ele não podia consertar o mal que me fez. Não podia apagar a dor ou me devolver os anos de sacrifício. Mas ele podia me dar uma coisa: segurança. Ele se entregou ou entregou o mundo ao qual pertencia, para que o mal não chegasse à minha porta. Eu nunca mais o vi. Não sei o que aconteceu com ele. Se foi preso, se fugiu para longe, ou se teve um fim pior. E uma parte de mim decidiu que era melhor não saber. A história dele tinha acabado para mim. Fechei o jornal e olhei para o meu jardim. As minhas roseiras teimosas estavam começando a dar novas flores, pequenas e delicadas, mas cheias de vida. A paz voltou para a minha casa, mas desta vez era diferente. Não era uma paz conquistada com raiva, mas uma paz selada com um sacrifício silencioso. Era uma paz complexa, com o gosto amargo da perda, mas também com a doçura sutil de um último e inesperado ato de amor. Eu estava em casa e, finalmente, a guerra tinha terminado. 1 ano se passou desde aquela noite. As estações mudaram e, com elas, a paisagem da minha alma. A primavera chegou e as minhas roseiras, que sempre foram teimosas, explodiram em flores de um vermelho vivo, como se celebrassem a minha vitória. A paz que eu sentia não era mais amarga. Com o tempo, ela se tornou doce, como o chá com mel que eu tomava nas tardes frias. A casa respirava comigo. Eu pintei as paredes da sala de um amarelo claro, a cor do sol da manhã. Mudei os móveis de lugar, quebrando as velhas memórias e criando novos espaços para a minha nova vida. A cadeira onde meu filho se sentava foi para o meu quarto, e nela eu colocava meus livros e a minha cesta de costura. Ela não era mais um lugar de ausência, mas um canto útil que me servia. Eu e Sônia nos tornamos ainda mais próximas. Quase todas as tardes, ela vinha até minha casa ou eu ia até a dela. Tomávamos café, comíamos biscoitos e falávamos sobre a vida. Ela nunca mais tocou no nome do meu filho, e eu era grata por isso. O passado estava enterrado e nós cuidávamos do presente, como se fosse um pequeno e delicado jardim. Às vezes,
Daniel passava para me ver. Ele sempre trazia alguma coisa, um pão fresco, um pote de geleia. Ele se tornou o filho que a vida me deu. Um rapaz bom e honesto que se preocupava comigo sem querer nada em troca. A vida era simples, quieta e boa. Eu achava que a guerra tinha acabado e que eu tinha, finalmente, ganhado o direito de viver meus últimos anos em tranquilidade. Mas a vida, às vezes, guarda uma última batalha para testar a nossa força. Tudo começou de forma inocente. A casa ao lado da minha, que estava vazia há anos, foi vendida. Um dia, vi um homem descarregando caixas de um caminhão. Ele era de meia idade, com cabelos grisalhos nas laterais e um sorriso fácil. Ele me viu na varanda e acenou. No dia seguinte, ele bateu à minha porta, segurando uma pequena torta. "Olá, sou seu novo vizinho, Marco", ele disse. "Fiz uma torta e queria compartilhar. Espero que não esteja incomodando." Aceitei a torta e agradeci. Ele era simpático, educado. Conversamos por alguns minutos no portão. Ele me contou que era viúvo e que estava se mudando para a cidade para ter uma vida mais calma. Naquela tarde, Sônia veio me visitar e eu contei sobre o novo vizinho. "Que bom, Vanessa. É sempre bom ter gente boa por perto", ela disse, animada. Nas semanas seguintes, Marco se mostrou um vizinho exemplar. Ele consertou uma parte da minha cerca que estava solta, sem que eu pedisse. Ofereceu ajuda para carregar minhas compras do mercado. Às vezes, nos sentávamos na varanda e conversávamos sobre o tempo, sobre plantas. Ele parecia uma pessoa boa e solitária, e eu me senti bem em ter alguém por perto. Mas bem no fundo do meu coração, uma pequena semente de desconfiança começou a brotar. Era algo que eu não sabia explicar. Um jeito de olhar, uma pausa na conversa. Era como ouvir uma música um pouco fora do tom. Eu dizia a mim mesma que era bobagem, que eu estava velha e desconfiada por causa de tudo o que passei. A primeira rachadura na sua imagem perfeita apareceu numa tarde de domingo. Eu estava cuidando das minhas roseiras e ele se aproximou para conversar. Falávamos sobre o custo de vida, sobre como tudo estava caro. Então ele disse, com um sorriso triste: "É verdade. Às vezes uma dívida pequena pode destruir a vida de um homem. Meu irmão, por exemplo, ele perdeu tudo por causa de um mau negócio." Naquele momento, ele me olhou nos olhos e eu vi a mesma frieza que eu tinha visto nos olhos de Ricardo, o agiota. Foi um segundo, mas foi o suficiente. Meu corpo gelou. Agradeci pela conversa e entrei em casa, com o coração batendo descontrolado. A palavra irmão ecoava na minha cabeça. Naquela noite, não consegui dormir. Revirei na cama, tentando juntar as peças. Por que ele se mudaria para a casa ao lado da minha? Por que ele era tão prestativo? Seria possível? No dia seguinte, liguei para Daniel. Pedi que ele viesse à minha casa, disse que era urgente. Quando ele chegou, contei tudo. Sobre o novo vizinho, Marco, sobre a minha desconfiança e sobre a conversa a respeito do irmão. Daniel me ouviu com atenção, o rosto sério. "Senhora Vanessa, pode ser apenas uma coincidência", ele disse, tentando me acalmar. "Mas eu vou verificar. Me dê um dia." A espera foi torturante. Eu olhava para a casa ao lado e via Marco cuidando do jardim, sorrindo para quem passava na rua. Ele parecia tão normal, tão inofensivo. Eu comecei a pensar que talvez estivesse mesmo ficando louca. No fim da tarde seguinte, Daniel voltou. Ele não precisou dizer uma palavra. A expressão em seu rosto dizia tudo. Ele se sentou à mesa da cozinha e abriu uma pasta. Dentro, havia uma foto impressa de um jornal antigo. Era a foto de Ricardo, o homem que foi preso. Ao lado dele, um pouco mais jovem, estava Marco. "O nome completo dele é Marco Aurélio", disse Daniel com a voz baixa. "Ele é o irmão mais velho de Ricardo. Ele não tem ficha na polícia. Sempre se manteve limpo, mas fontes dizem que ele era o cérebro por trás de muitos negócios do irmão. Ele é inteligente e paciente. Ele não veio aqui por acaso, senhora Vanessa. Ele veio se vingar." A confirmação caiu sobre mim como uma pedra. O medo que eu senti foi diferente do medo que senti do meu filho. Era um medo frio, calculado. Eu não estava lidando com a ganância de um menino mimado, mas com o ódio de um homem perigoso que me via como a culpada pela ruína de sua família. Daniel queria chamar a polícia imediatamente. "Nós podemos conseguir uma ordem de restrição", ele insistiu, mas eu o impedi. "Não, Daniel", eu disse, com uma calma que me surpreendeu. "A polícia não pode prendê-lo por ser meu vizinho. Uma ordem de restrição não vai detê-lo se ele realmente quiser me fazer mal. Isso só vai mostrar a ele que eu estou com medo, e eu não vou dar a ele esse prazer.
fazer. Eu lutei uma guerra para ter esta casa em paz. Eu não vou fugir dela agora. Daniel me olhou preocupado. O que a senhora vai fazer? Eu respirei fundo e olhei pela janela na direção da casa dele. Eu vou lutar, mas desta vez, a arma não será um documento, será a mente dele. Eu sabia que ele estava me observando, esperando o momento certo para agir. Então, eu mudei meu comportamento. Passei a agir como uma senhora assustada e solitária. Quando o via na rua, eu desviava o olhar e entrava em casa rapidamente. Deixei de cuidar do meu jardim com tanto afinco, permitindo que algumas ervas daninhas crescessem. Eu queria que ele pensasse que estava me quebrando, que sua presença estava me destruindo aos poucos. Uma noite, eu o vi parado na calçada, olhando para a minha casa. Em vez de apagar as luzes e me esconder, eu fui até a janela da sala e fiquei parada ali, olhando de volta para ele. Ele ficou surpreso por um momento. Depois deu um pequeno sorriso e se afastou. A guerra de nervos havia começado. Na manhã seguinte, quando saí para pegar o jornal, encontrei um pequeno arranhão na minha porta, feito com algo afiado. Era um aviso. Meu coração disparou, mas eu não demonstrei. Mais tarde, quando o vi, apenas disse "bom dia", com a voz trêmula, e segui meu caminho. Eu precisava de uma cartada final, algo que o desarmasse completamente. E então, eu tive uma ideia. Fui até o velho baú e peguei o bilhete que meu filho havia me deixado. Aquele pedaço de papel amarelado com a frase "não pague, não venda, ele não vai parar, fuja". Era a prova do sacrifício dele. Naquela noite, esperei até tarde. Quando vi a luz da casa dele se apagar, saí em silêncio e fui até a sua porta. Com o coração na boca, deslizei o bilhete por debaixo dela. Eu não sabia qual seria a reação dele, mas sabia que aquela era a minha última jogada. Era uma mensagem que só ele entenderia. No dia seguinte, um caminhão de mudança parou em frente à casa de Marco. Ele carregou suas poucas caixas em silêncio, sem olhar na minha direção. Quando terminou, antes de entrar no carro, ele parou e olhou para a minha casa por um longo tempo. Não havia ódio em seu olhar, apenas um cansaço profundo, a expressão de um homem que perdeu a guerra antes mesmo de disparar o primeiro tiro. Ele entendeu que a ruína do irmão não começou comigo, mas com as próprias escolhas deles. Ele viu naquele bilhete não a minha fraqueza, mas a prova de que até mesmo o filho que me traiu, no fim, escolheu me proteger deles. E contra isso, ele não tinha vingança possível. Ele entrou no carro e partiu. Eu o observei ir embora até o carro sumir na esquina. Então, voltei para dentro da minha casa. O silêncio era absoluto. A guerra tinha finalmente e para sempre terminado. Eu estava em casa, livre, e a paz, desta vez, era inabalável. 2 anos se passaram. A poeira da última batalha assentou devagar, e o silêncio em minha casa deixou de ser um sinal de alerta para se tornar um amigo. As minhas roseiras, depois de tantas provações, pareciam mais fortes do que nunca, com espinhos afiados e flores de um vermelho profundo. A vida encontrou um ritmo tranquilo, como um riacho que corre sem pressa. Sônia e eu nos tornamos inseparáveis. Nossas tardes eram preenchidas com o cheiro de café fresco e o som das nossas risadas, falando sobre as pequenas coisas da vida, sobre o preço dos legumes na feira, sobre as novelas da televisão. Ela era a família que eu tinha escolhido, a âncora que me manteve firme quando a tempestade passou. Daniel também se tornou uma presença constante. Pelo menos uma vez por semana, ele parava em frente à minha casa, às vezes com um pão quente debaixo do braço, outras vezes apenas para saber se eu precisava de alguma coisa. Ele me olhava com um carinho e um respeito que aqueciam meu coração de uma forma que eu pensei que nunca mais sentiria. A casa, que já foi um campo de batalha, era agora um santuário de paz. Eu me sentia como uma velha árvore que sobreviveu a um incêndio, com cicatrizes profundas, mas ainda de pé, com raízes firmes na terra e galhos que ainda buscavam o sol. Eu acreditava, com toda a minha alma, que o livro das minhas guerras havia sido fechado para sempre. Numa tarde quente de verão, quando o ar estava parado e pesado, a campainha tocou. Não era Sônia nem Daniel. Eu sabia os horários deles. Com a cautela que se tornou parte de mim, olhei pelo olho mágico. Na minha porta estava uma moça que eu nunca tinha visto. Ela era jovem, talvez com uns 20 e poucos anos, com os cabelos escuros presos de qualquer jeito e olhos grandes e cansados. Ela segurava a mão de um menininho que se escondia atrás das suas pernas. Ele não devia ter mais de 4 anos. Senti uma pontada de desconfiança, um eco dos medos antigos. Abri a porta apenas uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. "Pois não?", perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. A moça me olhou e eu vi um desespero contido em seus olhos. "A senhora é o Anessa?", ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro
sussurro. Eu confirmei com a cabeça. Ela respirou fundo, como se buscasse coragem. Meu nome é Ana. Eu conheci o seu filho. O nome dele, que não era dito em voz alta naquela casa há tanto tempo, caiu no ar como uma pedra. Meu corpo enrijeceu. O menininho espiou por trás da mãe, curioso. O que você quer? Perguntei, a frieza voltando à minha voz. Ana engoliu em seco. Eu não quero nada. Eu só não tenho mais para onde ir. Ele me falou da senhora. Falou desta casa. Ela olhou para o menino ao seu lado e o empurrou gentilmente para a frente. Este é Lucas, ele é seu neto. As palavras dela me atingiram com a força de um soco. Neto, meu neto. Olhei para o rosto pequeno do menino, para os seus olhos castanhos e o cabelo bagunçado. A minha paz, construída com tanto custo, se quebrou em 1000 pedaços. Era o passado batendo à minha porta, não com uma ameaça, mas com um rosto inocente. Tirei a corrente e abri a porta por completo. Entrem, eu disse, a voz rouca. Eles entraram na minha sala. E a casa pareceu encolher. Ana se sentou na beirada do sofá, com o menino no colo, como se tivesse medo de ocupar muito espaço. Eu fiquei em pé, observando-os, tentando encontrar alguma mentira, algum truque nos olhos dela, mas eu via apenas exaustão e medo. Eu servi um copo de água para ela, e suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo. Ela me contou sua história em frases curtas e quebradas. Contou que conheceu meu filho quando ele ainda sonhava em ter um negócio, antes das dívidas e das más companhias. Contou que ele sumiu de repente, depois de lhe dizer que tinha feito algo terrível e que precisava consertar, mas que a amava. Ela nunca mais o viu. Ela tentou se virar sozinha, mas a vida foi dura. O dinheiro acabou. Os amigos se afastaram. Ela não estava me pedindo dinheiro. Estava me pedindo um teto, um lugar seguro para o filho dela por alguns dias. Enquanto ela falava, meus olhos estavam fixos em Lucas. O menino, sentindo-se um pouco mais seguro, desceu do colo da mãe e começou a explorar a sala. Ele andava com passinhos cuidadosos, tocando nos móveis com seus dedos pequenos. Ele parou em frente à minha velha cesta de costura e pegou um carretel de linha vermelha, fascinado pela cor. E então ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, de lado, um sorriso que iluminou seu rosto. E naquele instante, o tempo voltou. Eu vi meu filho, com a mesma idade, sorrindo daquele mesmo jeito, depois de ter feito uma pequena travessura. Era o mesmo sorriso, a mesma curva dos lábios, o mesmo brilho nos olhos. Não havia dúvida. Aquele menino era do meu sangue. A raiva e a dor que eu sentia pelo meu filho se misturaram com uma onda de amor protetor por aquela criança, uma criatura inocente, que não tinha culpa de nada. A guerra que eu pensei ter vencido não era sobre a casa, era sobre o meu futuro. E o futuro estava ali, na minha sala, segurando um carretel de linha vermelha. Naquela noite, eu não dormi. A casa, que por 2 anos foi o meu refúgio silencioso, agora tinha o som suave da respiração de uma criança dormindo no quarto de hóspedes. Eu me sentei na cozinha, no escuro, e pensei, a chegada deles não era uma maldição, era um teste. A vida estava me perguntando o que eu faria com a minha vitória. Eu usaria a minha paz como um muro para me isolar do mundo ou como uma fundação para construir algo novo? De manhã, liguei para o Daniel. Contei tudo, a voz calma. Ele me ouviu em silêncio e quando terminei, disse apenas, estou indo para aí. Quando ele chegou, olhou para Ana e Lucas com a mesma desconfiança que eu senti no início. Ele conversou com ela, fez perguntas diretas, mas gentis. Depois, ele me chamou para a varanda. Eu posso verificar a história dela, senhora Vanessa, ver se ela está falando a verdade. Eu coloquei a mão em seu braço. Eu sei que é verdade, Daniel. Eu vejo nos olhos do menino. Ele me olhou por um longo tempo e então seu rosto se suavizou. O que a senhora vai fazer? Ele perguntou. Eu olhei para dentro, através da janela, e vi Lucas mostrando a Ana um desenho que ele tinha feito em um pedaço de papel. Eu lutei por esta casa para proteger minha história. Eu disse, agora vou usar esta casa para dar a ele uma chance de ter a sua própria história. Uma história melhor. Não foi fácil. Houve dias em que a presença deles era um lembrete doloroso de tudo o que eu perdi. Ver a bagunça de brinquedos no chão, ouvir o choro de uma criança no meio da noite, tudo isso trazia de volta fantasmas que eu pensei estarem enterrados. Mas aos poucos, algo começou a mudar. O riso de Lucas começou a preencher os cantos silenciosos da casa. Ana se revelou uma moça forte e trabalhadora. Ela limpava, cozinhava e assim que conseguiu organizar sua vida, arrumou um emprego de meio período em uma loja no centro. Ela nunca pedia nada, mas era grata por tudo. Sônia, depois do choque inicial, se apaixonou por Lucas e se tornou uma segunda avó para ele, sempre trazendo doces e pequenos presentes. A minha casa, antes um forte defendido por uma única soldada, se tornou um lar novamente. Um lar barulhento, às vezes caótico,
mas cheio de vida. Uma tarde, eu estava no jardim, ensinando Lucas a cuidar das roseiras. Eu lhe mostrei como tirar as folhas secas e como regar a terra. Suas mãozinhas sujas de terra seguraram a minha, e ele olhou para mim com aqueles olhos que eram uma cópia dos do seu pai. Vovó, ele disse, a palavra soando natural e certa. As flores são bonitas. Naquele momento, eu entendi. A minha guerra não tinha terminado com a partida de Marco. Ela terminou ali, com a mão de uma criança na minha. A vingança não me trouxe paz. O amor, sim. A paz que eu sentia agora não era inabalável, era melhor. Era uma paz viva, que respirava, que crescia a cada dia, como as minhas teimosas roseiras. A vida com Ana e Lucas se ajeitou como a terra em um vaso recém-plantado. No começo, eu andava pela casa com um cuidado excessivo, com medo de que o menor barulho pudesse quebrar aquela nova e frágil realidade. Mas a vida não se importa com o nosso medo. Lucas corria pelos cômodos com a energia de um pequeno furacão, e o som de seus carrinhos de plástico batendo no chão de madeira se tornou a nova música da casa. Ana, com sua força silenciosa, preenchia os espaços com o cheiro de comida caseira e o barulho suave da máquina de costura que eu tinha lhe dado. Eu a ensinei o ofício que me sustentou por tantos anos, e ela aprendeu rápido, com mãos firmes, e um talento que me enchia de orgulho. Nossas noites eram tranquilas. Depois de colocar Lucas para dormir, nós duas nos sentávamos na cozinha com uma xícara de chá, conversando sobre o dia. Ela me contava sobre o trabalho na loja, sobre os clientes, e eu contava histórias do passado, escolhendo a dedo as memórias boas, aquelas que não doíam. Aos poucos, a sombra do meu filho foi se transformando. Eu já não o via apenas como o menino que me traiu, mas como o homem que de alguma forma me deu aquele presente. Ele me deu Lucas. E por isso, uma parte de mim começou a perdoá-lo. Daniel continuava sendo nosso protetor. Ele trazia o pão, mas agora também trazia pequenos brinquedos para Lucas. Ele olhava para nossa nova família com um sorriso satisfeito, como um arquiteto que vê sua obra finalmente completa e segura. Sônia vinha quase todos os dias, com a desculpa de trazer um bolo, mas na verdade ela vinha para brincar com Lucas. Os dois se adoravam. Minha casa, antes uma fortaleza, tinha se tornado um porto seguro, cheio de vida e risadas. E eu, a velha sentinela, finalmente tinha baixado a guarda. A tranquilidade durou quase um ano. Então, as pequenas coisas começaram. Primeiro, foi um carro escuro, que eu nunca tinha visto no bairro, parado do outro lado da rua por horas a fio. Quando eu olhava pela janela, ele ia embora. Depois, foram telefonemas no meio da noite. Eu atendia e ouvia apenas o silêncio do outro lado, uma respiração contida, e então o clique da linha caindo. Tentei dizer a mim mesma que era coincidência, que minha cabeça estava pregando peças, mas o frio na espinha era o mesmo que eu senti quando Marco se mudou para a casa ao lado. O medo antigo que eu pensei ter enterrado começou a remexer a terra. Ana não percebia nada. Ela estava muito ocupada entre o trabalho e cuidar de Lucas. Eu não quis preocupá-la, mas eu voltei a trancar as portas mais cedo, a verificar as janelas antes de dormir. A sentinela estava de volta ao seu posto. Numa tarde, levei Lucas ao pequeno parque perto de casa. Enquanto ele brincava no balanço, uma mulher se sentou no banco ao meu lado. Ela era elegante, com o cabelo bem arrumado e um sorriso gentil. Ele é um menino lindo, ela disse, olhando para Lucas. Deve trazer muita alegria para a sua vida. Eu agradeci, sem jeito. Meu nome é Mônica. Ela se apresentou, estendendo a mão. Eu hesitei por um segundo antes de apertar a mão dela. Havia algo em seu toque, uma frieza que não combinava com seu sorriso. Conversamos por alguns minutos. Ela me contou que era viúva, que tinha se mudado para a região há pouco tempo e que se sentia muito sozinha. Parecia uma conversa normal, inocente, mas quando ela me olhou nos olhos, eu vi. Era a mesma coisa. O mesmo vazio, a mesma frieza calculada que eu vi nos olhos de Ricardo e de Marco. Meu sangue gelou. Nos dias seguintes, Mônica apareceu mais vezes. Ela encontrava Ana na saída do trabalho, elogiava suas roupas, oferecia uma carona. Ana, com seu coração bom e ingênuo, ficou encantada com a nova amiga. Ela é tão gentil, Vanessa, e tão sozinha, Ana me dizia à noite. A senhora devia conversar mais com ela. Eu tentava alertá-la com cuidado. Tome cuidado, Ana. A gente não conhece as pessoas direito. Mas Ana apenas sorria e dizia que eu me preocupava demais. Eu via o plano se formando. Mônica não estava interessada em mim. O alvo dela era Ana. Ela estava se infiltrando na nossa vida pela porta mais vulnerável, a solidão e a necessidade de amizade de uma jovem mãe. A minha palavra contra a de uma mulher charmosa e aparentemente inofensiva não era suficiente. Eu precisava de provas. Liguei para Daniel. Pedi que ele viesse, mais uma vez. Quando ele chegou, contei sobre Mônica, sobre minhas suspeitas, sobre o olhar dela.
dela. Ele me ouviu com a mesma seriedade de sempre. Pode ser só uma impressão, senhora Vanessa, ele disse, mas eu vi em seus olhos que ele acreditava em mim. Mas não vamos arriscar. Me dê o nome completo dela e o que mais souber. Vou ver o que descubro. A espera foi, novamente, uma agonia. Eu observava, de longe, a amizade entre Ana e Mônica florescer. Elas tomavam café juntas. Passeavam com Lucas. Mônica cobria meu neto de presentes, e a cada sorriso que ela dava para ele, meu coração se apertava de medo. Ela estava construindo uma ponte, e eu sabia que era para atravessar e destruir tudo o que eu tinha. Daniel voltou 2 dias depois. Seu rosto estava mais sombrio do que da última vez. Ele não trouxe uma pasta com fotos antigas. Ele apenas se sentou na minha frente, na mesa da cozinha, e disse com a voz baixa: Mônica é viúva de Ricardo. A confirmação me atingiu, mas não me surpreendeu. Eu já sabia. Ela não tem ficha na polícia assim como Marco. Ele continuou. Mas ela era cúmplice dele em tudo. Depois que Ricardo foi preso, ela perdeu tudo. A casa, o dinheiro, o status. Ela vendeu o que restava e sumiu por um tempo. Agora voltou. E o alvo dela não é a casa, senhora Vanessa. O alvo dela é o que a senhora mais ama. Naquele momento, a porta se abriu e Ana entrou com Lucas. Rindo. Mônica estava com eles. Tinha-lhes dado uma carona. Olha, vovó, o que a Mônica me deu! Lucas gritou, correndo na minha direção com um carrinho novo e reluzente. Mônica ficou parada na porta, sorrindo para mim. E naquele sorriso, eu vi a declaração de guerra. O ódio dela era diferente do de Marco. Não era sobre a ruína do irmão. Era sobre a própria humilhação. E ela queria me fazer sentir o mesmo, tirando de mim a minha família. Naquela noite, depois que Mônica foi embora, eu chamei Ana para conversar. Contei tudo a ela. Quem Mônica era. O que ela queria. Ana ficou pálida. Chocada. No início, ela não quis acreditar. Mas ela é tão boa pra gente, ela insistiu com os olhos cheios de lágrimas. Ela não pode ser essa pessoa. Ela é Ana, eu disse segurando suas mãos. E ela está usando a sua bondade contra nós. Ela quer o Lucas. O medo finalmente atingiu Ana. O medo de uma mãe. O que nós vamos fazer? Ela sussurrou apavorada. Eu respirei fundo. Nós vamos lutar, mas não com medo, com inteligência. No dia seguinte, eu mesma procurei Mônica. Fui até o pequeno apartamento que Daniel descobriu que ela havia alugado. Quando ela abriu a porta, ficou surpresa ao me ver. Vanessa, que surpresa agradável, ela disse com sua máscara de simpatia. Posso entrar, Mônica? Perguntei com a voz firme. Ela hesitou, mas me deixou passar. Lá dentro, eu não fiz ameaças. Eu não gritei. Eu olhei para ela e disse: eu sei quem você é e sei o que você quer, mas você não vai conseguir. Ela tentou negar, mas eu a interrompi. Você perdeu seu marido, sua vida. Eu sinto muito por isso, mas a culpa não foi minha. Foi das escolhas que ele fez. As mesmas escolhas que o irmão dele fez. Eu continuei. A voz calma, mas cortante. Meu filho também fez escolhas erradas. E ele pagou por elas. Todos nós pagamos, de um jeito ou de outro. Você pode passar o resto da sua vida se alimentando desse ódio, tentando destruir a felicidade dos outros. Ou pode tentar construir algo novo para você. A escolha é sua. Eu me virei para sair, mas parei na porta. Só quero que saiba de uma coisa. Se você chegar perto do meu neto ou da mãe dele de novo, você não vai encontrar uma senhora assustada. Você vai encontrar uma avó. E não há nada no mundo mais perigoso do que isso. Eu fui embora, deixando-a sozinha com a verdade. Ela não apareceu mais. O carro escuro sumiu da rua. Os telefonemas pararam. A guerra, a última delas, tinha acabado antes de começar. A paz voltou, desta vez mais forte, pois foi uma paz defendida não por uma mulher, mas por uma família. A minha família. E olhando para o sorriso de Lucas, eu soube que as minhas roseiras finalmente podiam crescer sem a ameaça de nenhuma tempestade. Os meses que se seguiram foram de uma calmaria que eu não conhecia há anos. A ameaça de Mônica se dissolveu no ar como fumaça, e a nossa pequena rotina se assentou, sólida e reconfortante. A casa, que já foi palco de tantas batalhas, agora ecoava com o som de carrinhos de brinquedo e com as risadas de Lucas. Ana, com sua força tranquila, se tornou o coração daquele lar. Ela dividia seu tempo entre o trabalho na loja e os cursos de corte e costura que começou a fazer online. À noite, sentávamos as duas na cozinha, o cheiro de chá enchendo o ar, e falávamos sobre o dia. Ela me mostrava os vestidos que desenhava em um caderno, e eu via em seus traços um futuro se abrindo, um futuro que ela mesma estava construindo com as próprias mãos. Sônia continuava sendo a avó postiça, sempre com um doce no bolso para Lucas, e Daniel era nosso guardião silencioso. Ele aparecia uma vez por semana, com a desculpa de verificar se as fechaduras estavam firmes, mas eu sabia que ele vinha para ter certeza de que nossa paz continuava intacta. Eu observava tudo isso
e sentia uma gratidão que aquecia meu peito. A guerra tinha acabado, e eu tinha ganhado muito mais do que uma casa. Eu tinha ganhado uma família. Lucas estava crescendo rápido. Aos 5 anos, era um menino curioso e cheio de energia, que fazia perguntas sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que as formigas andam em fila? Eu respondia a todas com paciência, maravilhada com a forma como ele via o mundo. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a pergunta mais difícil de todas viria. E ela veio numa tarde de outono, enquanto arrumávamos as folhas secas no jardim. Ele parou de repente, com um pequeno ancinho na mão, e olhou para mim com seus olhos grandes e sérios. Vovó, ele disse, a voz fininha, todos os meninos da minha classe têm um pai. Onde está o meu? O ar ficou parado. O ancinho em minha mão pareceu pesar uma tonelada. Olhei para o rosto inocente dele, que esperava uma resposta simples para uma pergunta que carregava o peso de uma vida inteira de erros e dor. Eu me agachei na sua frente e passei a mão em seu cabelo. Seu pai, ele precisou fazer uma viagem muito longa, meu querido, para um lugar bem distante. Ele franziu a testa. Mas ele vai voltar? Meu coração se apertou. Eu não sei, Lucas. Eu não sei. Ele pareceu aceitar a resposta por enquanto e voltou a juntar as folhas. Mas eu vi a semente da dúvida plantada em seus olhos. Naquela noite, contei para Ana sobre a conversa. Ela suspirou, o cansaço do dia pesando em seus ombros. Eu sabia que esse dia chegaria. Ela disse baixinho: precisamos pensar no que vamos dizer a ele. A conversa com Lucas abriu uma pequena rachadura na nossa paz. Não era um conflito entre nós, mas um conflito interno, uma luta sobre como contar uma história tão cheia de sombras para uma criança cheia de luz. Eu, que vivia a decepção e a traição, queria protegê-lo da verdade. Na minha cabeça, era melhor que ele se lembrasse de um pai ausente, um viajante misterioso, do que de um homem que se perdeu. Ele é só uma criança, Ana. Não precisa saber dos detalhes, das coisas ruins. Eu argumentei uma noite. Ele não vai entender. Ana me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Mas as coisas ruins fazem parte da história dele, Vanessa. Se a gente esconder tudo, ele vai sentir que tem algo errado. As crianças sentem, e um dia ele vai descobrir a verdade de outra pessoa, de um jeito muito pior. Ela tinha razão, e isso me assustava. Ela queria dar a Lucas uma verdade honesta, mesmo que dolorosa. Eu queria lhe dar uma fantasia segura. A sombra do meu filho, que eu pensava ter feito as pazes, voltou a se deitar entre nós, não como uma acusação, mas como um quebra-cabeça que não sabíamos como montar. A situação chegou ao limite algumas semanas depois. Lucas chegou da escola quieto, com os olhos vermelhos. Ele não quis lanchar e foi direto para o quarto. Fui atrás dele e o encontrei sentado na cama, abraçando um ursinho de pelúcia. "O que aconteceu, meu amor?" perguntei, sentando ao seu lado. Ele demorou para responder, a voz embargada pelo choro contido. "Um menino na escola disse que eu não tenho pai, porque meu pai não me amava. Ele disse que ele me abandonou." Cada palavra foi como uma faca no meu peito. A crueldade inocente das crianças podia ser mais afiada do que qualquer arma. Abracei-o com força, sentindo seu corpinho tremer. Naquele momento, eu entendi. A fantasia que eu queria criar não era um escudo. Era uma parede frágil que o mundo lá fora podia quebrar a qualquer momento. Ana estava certa. A verdade, por mais dura que fosse, era a única armadura de verdade que poderíamos dar a ele. Naquela noite, depois que Lucas se acalmou e jantou, nós o chamamos para sentar no sofá, entre nós duas. A luz da sala parecia mais suave, mais gentil. Eu segurei uma de suas mãozinhas e Ana segurou a outra. "Lucas", Ana começou, a voz firme, mas cheia de amor. "Queremos conversar com você sobre o seu pai. O que aquele menino disse na escola não é verdade. Seu pai te amava muito, mais do que tudo." Ela fez uma pausa e olhou para mim, buscando apoio. Eu assenti, sentindo as lágrimas querendo vir. "Seu pai era uma pessoa boa, com um coração grande." Eu continuei. "Mas às vezes, até as pessoas boas se perdem. Elas fazem escolhas erradas, que as machucam e machucam as pessoas que elas amam. E seu pai fez algumas escolhas muito erradas." Lucas nos ouvia com uma atenção de gente grande. "Ele precisou ir embora para tentar consertar essas coisas." Ana explicou. "Não foi porque ele não te amava, foi por causa dos erros dele." Eu me levantei e fui até a minha velha cômoda. De uma caixa de madeira, tirei a única foto que eu guardava do meu filho. Uma foto antiga, de quando ele era jovem e sorridente, antes do mundo o ter endurecido. Nela, ele segurava um pequeno troféu de um campeonato de futebol do bairro. Seus olhos brilhavam com orgulho e esperança. Sentei-me novamente e mostrei a foto para Lucas. "Este era ele", eu disse. Lucas pegou a foto com cuidado, os dedinhos traçando o rosto do homem que ele nunca conheceu. Ele olhou para a imagem por um longo
longo tempo, em silêncio. Então, ele olhou para mim, depois para Ana. Ele parece triste, ele sussurrou. Aquela observação simples e profunda me desarmou. Sim, meu amor, Ana respondeu com a voz embargada. Acho que no fundo ele era, mas quando ele olhava para você, ele sorria. O sorriso mais lindo do mundo. Lucas continuou olhando a foto. Não fizemos mais discursos, apenas ficamos ali, os três, unidos por aquela imagem, pela dor e pelo amor. Naquele silêncio, uma nova paz se instalou. Não era a paz da ausência de guerra, mas a paz da aceitação. A história do meu filho não era mais um segredo vergonhoso. Era apenas uma história, triste, complicada, mas nossa. E ao contá-la, nós a transformamos. Deixou de ser a história de uma traição para se tornar a história de um homem que, apesar de tudo, nos deixou o maior presente de todos. E olhando para o meu neto segurando aquela foto, eu soube que a casa não estava mais protegendo apenas o meu futuro. Estava protegendo o passado também, dando a ele um lugar seguro para finalmente descansar. Aquela conversa com Lucas, por mais difícil que tenha sido, limpou o ar dentro de casa. Era como abrir as janelas depois de uma chuva forte. O fantasma do meu filho, que antes assombrava os cantos escuros, agora tinha um rosto, uma história triste, sim, mas que podíamos contar. Lucas não fez mais perguntas por um tempo. A foto que eu lhe dei ficou na sua mesinha de cabeceira. Às vezes, eu o via olhando para ela, quieto, pensativo. Ele não precisava de mais respostas. Por enquanto, a imagem de um pai com um sorriso jovem e um troféu na mão era o suficiente. A nossa vida encontrou um novo ritmo, mais honesto. Ana parecia mais leve. O segredo que ela carregava nos ombros tinha se dissipado. Seus desenhos de vestidos se tornaram mais coloridos, e ela começou a vender algumas peças para as colegas de trabalho. Pequenas vitórias que, somadas, construíam uma fortaleza de independência ao redor dela e de Lucas. Eu voltei a cuidar das minhas roseiras com mais afinco. Elas floresciam como nunca, vermelhas, vibrantes, um símbolo da vida que teimava em ser bonita apesar das cicatrizes. Daniel ainda nos visitava, mas suas visitas se tornaram mais sociais do que profissionais. Ele trazia biscoitos que sua mãe fazia e jogava bola com Lucas no quintal. Era um homem bom, de poucas palavras, mas sua presença era um pilar silencioso de segurança. Eu via o jeito que ele olhava para Ana, um respeito profundo, talvez algo mais. Mas Ana estava focada em si mesma, em seu filho, e eu não interferia. O futuro deles pertenceria a eles. A calmaria, no entanto, é muitas vezes o silêncio que antecede um novo barulho. Cerca de um ano depois da nossa conversa com Lucas, o carteiro entregou uma carta que não era uma conta ou um panfleto. O envelope era simples, pardo, e o remetente fez meu coração parar por um segundo. Era do presídio estadual. Era do meu filho. Fiquei com a carta na mão por um longo tempo, sentada na mesa da cozinha. O papel parecia queimar meus dedos. Fazia anos que ele não escrevia. Anos de silêncio, de abandono. Eu não sabia o que fazer. Uma parte de mim queria rasgar o envelope em 1000 pedaços e jogar no fogo, queimar as palavras antes que elas pudessem nos ferir de novo. Outra parte, a parte mãe que nunca morre, sentia uma curiosidade dolorosa. O que ele queria depois de tanto tempo? Ana chegou do trabalho e me encontrou assim, paralisada, com a carta na minha frente. Ela viu o selo do presídio e seu rosto ficou sério. É dele? Ela perguntou, a voz baixa. Eu apenas assenti. Ela se sentou ao meu lado, sem tocar na carta. O que a senhora vai fazer? Eu não sei, Ana. Eu não sei o que tem aí dentro. Pode ser um pedido de dinheiro. Pode ser mais uma mentira. Pode ser veneno, eu disse, a amargura antiga subindo pela minha garganta. Ela ficou em silêncio por um momento, observando o envelope como se pudesse ver através dele. Ou pode ser um pedido de desculpas. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para mim. A carta ficou sobre a mesa por 2 dias. Era uma presença estranha, um objeto do passado invadindo nosso presente tão cuidadosamente construído. Lucas a viu e perguntou de quem era. É de um velho amigo, meu querido. Eu menti, e me senti suja por isso. A honestidade que tínhamos conquistado estava sendo ameaçada por aquele pedaço de papel. Na segunda noite, Ana e eu sentamos na cozinha depois que Lucas dormiu. A casa estava silenciosa. Não podemos deixar isso aqui para sempre, ela disse com sua calma habitual. Isso está nos fazendo mal. Precisamos ler ou precisamos jogar fora, mas precisamos decidir juntas. Eu olhei para o rosto dela, tão jovem, mas já tão marcado pela vida. Ela tinha mais força do que imaginava. Ela não fugia da dor, ela a enfrentava. Era algo que eu,
com toda a minha idade, ainda estava aprendendo. Eu tenho medo, Ana, confessei. Tenho medo do que ele pode dizer. Medo de que ele tente voltar para a nossa vida e estragar tudo de novo. Eu também tenho medo, ela respondeu, pegando minha mão. Mas Lucas merece saber. Um dia, ele vai querer saber mais. E talvez essa carta seja o começo de uma história diferente. Uma que a gente possa contar a ele sem sentir vergonha. Suas palavras me atingiram. Ela não estava pensando nela, nem em mim. Estava pensando no filho dela, no meu neto. Com a mão tremendo, peguei a carta. Ana se aproximou e juntas, nós a abrimos. A caligrafia era a mesma, um pouco enferrujada pelo desuso. As palavras eram simples, diretas, sem os floreios que ele usava quando queria enganar alguém. Ele escreveu que soube, por outros detentos, o que Mônica havia tentado fazer. Ele disse que, pela primeira vez, entendeu a dimensão do mal que a família de Ricardo tinha causado e, por consequência, o mal que ele mesmo tinha nos feito ao se aliar a eles. Ele não pedia dinheiro, ele não pedia perdão, ele fazia apenas um pedido. Dizia que estava participando de um programa de trabalho na prisão e que, com o pouco dinheiro que juntava, tinha comprado um presente de aniversário para Lucas. Um presente simples, um livro. Ele perguntava se poderia enviar. Ele escreveu que entenderia se jogássemos a carta fora, se nunca mais respondêssemos, mas ele precisava tentar. A carta terminava de um jeito que me quebrou. Eu sei que perdi o direito de ser pai, mas não queria que ele pensasse que nunca foi amado, porque ele foi, ele é. Eu terminei de ler com os olhos cheios de lágrimas. Ana chorava silenciosamente ao meu lado. Não era o choro da tristeza, mas o choro da confusão, de uma porta que se abria quando pensávamos que todas estavam trancadas. Aquela carta não era veneno, era algo muito mais complicado. Era uma semente de esperança, plantada no solo mais infértil que se possa imaginar. Passamos a semana seguinte conversando sobre o que fazer. Minha primeira reação foi a desconfiança. Isso pode ser um truque, Ana. Um jeito de nos manipular, de nos fazer sentir pena para que ele possa pedir algo maior depois. Pode ser, ela concordou. Mas e se não for? E se ele estiver realmente mudando? Negar um livro ao Lucas parece errado. É negar um pedaço do pai dele. Um pedaço bom. A discussão se estendeu por dias. Eu argumentava com a razão da experiência, com as cicatrizes de todas as mentiras que já tinha ouvido. Ana argumentava com o coração de mãe, com a esperança de que as pessoas podem sim se consertar. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Proteger Lucas não significava apagar seu pai por completo. Significava ensiná-lo a ver a história inteira, com suas luzes e sombras. Significava dar a ele a chance de conhecer um pai que, mesmo de longe, mesmo quebrado, tentava fazer a coisa certa. Uma noite, eu o observei dormindo, abraçado ao urso de pelúcia. Ele parecia tão pequeno, tão em paz. Que direito eu tinha de negar a ele um gesto de amor, por mais torto e tardio que fosse? No dia seguinte, peguei uma folha de papel e uma caneta. Sentei-me à mesa da cozinha e escrevi a resposta mais curta e mais difícil da minha vida. Eram apenas 3 palavras. Você pode enviar. Enviei a carta naquela mesma tarde, sentindo um misto de medo e alívio. Eu não sabia se estava reabrindo uma ferida ou ajudando a cicatrizá-la. Só sabia que pela primeira vez em muito tempo não estava agindo por vingança ou por proteção, mas por algo diferente. Estava agindo por amor. Um amor complicado, ferido, mas que se recusava a morrer. Era uma aposta, um salto no escuro. Mas, olhando para a minha casa, para a minha família, eu entendi que as batalhas mais importantes não são travadas com portas trancadas, mas com o coração aberto. Minha escolha foi lutar e não ser destruída. O que você achou do meu desfecho contra a ganância? Inscreva-se para acompanhar mais histórias de superação como esta.